Oi, eu sou Mônica Bento. Estamos fazendo a leitura do livro Colocando a Vida em Ordem. Hoje já é o dia 30. Posição de combate. A leitura é Provérbios 24:10 e 1 Samuel 17. Eu vou ler só Provérbios. Aqui diz assim: quem desiste no momento de crise é porque realmente é um fraco. Tem uma outra versão que fala assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ele mesmo, David Leonardo, fala que na infância ele se considerava fraco, ele era até agredido por colegas porque ele se via pequeno, e depois, quando ele entendeu esse versículo, ele mudou de postura, porque na verdade a questão não é que ele era fraco, mas ele se via fraco. E como diz a Bíblia, quando a gente se vê, a gente realmente é assim. Então a questão aqui é muito relevante, é um assunto muito importante, ele até usou uma expressão forte, ó. A autoimagem não é apenas importante, ela é determinante para a nossa história. É um assunto determinante para aquilo que a gente vai fazer na nossa vida. E a gente precisa levar isso agora a sério, né? E repensar sobre como a gente olha para si mesmo, qual é a nossa autoimagem. E o contexto histórico é quando Davi enfrentou o gigante, o Golias, enquanto todo o exército de Israel estava aterrorizado. Eles se colocaram numa posição inferior e que não conseguiriam enfrentar o gigante e que estavam esperando simplesmente um milagre, que Deus fizesse alguma coisa, porque eles mesmos não se sentiam capazes de fazer algo diante daquele gigante. E aí vem Davi, né, um pastorzinho de ovelhas pequeno, né, que nem se compara à força que aquele exército tinha, e indignado, ele até fala aqui, o Dave, né, que o que nos falta é essa ira, essa vontade, essa gana de resolver as coisas, porque ele vem assim no versículo, ó, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então ele não olhou para o tamanho dele, ele olhou assim para o tamanho de Deus, do Deus que ele servia. Ele não confiou nas próprias forças, mas sim entregou nas mãos do Senhor. E aí continua a história, né, contando que ele foi até Saul. E Saul respondeu, né, que mas tu tens certeza, né, tu não tens o treinamento que os outros já tiveram. E ele enfrenta a situação dizendo sim, para salvar uma das minhas ovelhas eu enfrentei um leão e um urso e matei com as minhas próprias mãos, e eu vou sim enfrentar esse gigante atrevido. E aí tentaram colocar uma armadura nele, mas ele era tão pequeno que nem a armadura funcionou. Né? Então, assim, era pelas forças do Senhor, não era pelas mãos dele. E ele sabia disso, né? Ele colocou realmente a responsabilidade para o Senhor. Não tenha medo, pois o Senhor é contigo e sua força vem dele. E aí, o final da história a gente já sabe que ele venceu aquele gigante, né? E o exército de Israel saiu vitorioso. Daí aqui então a mensagem final, né, é que no dia da angústia não se mostre frouxo, creia no Senhor, entregue, a sua força vem dele, né, mas não se coloque numa posição pequena, saiba o tamanho do seu Deus, né, a força que ele tem e se coloque à disposição para que ele tenha liberdade para fazer a vontade dele através de você. E aqui por último os passos práticos. Para se conhecer melhor, faça um teste online de temperamento e outro de personalidade. Isso o ajudará a saber minimamente quais são seus pontos fortes e o que precisa desenvolver. Trace um plano para evoluir seus pontos fracos. E em seguida, escreva uma estratégia prática e diária para conhecer mais a identidade de Deus.